Godofredo de Oliveira Neto, uma crônica a caminho do fundão. O professor canadense e o amor. A aula sobre a narrativa proustiana transcorria normalmente via Google Meet. A sala virtual cheia. Faltavam a algazarra dos alunos nos corredores da Faculdade de Letras. A coxinha e o pastel gordurosos engolidos às pressas no intervalo entre uma aula e outra. O papo politizado com os colegas. E as discussões culturais e educacionais no cafezinho. E, claro, o perfume da grama das árvores floridas do campo da UFRJ, no fundão. O convidado daquela aula, conceituado professor emérito de uma universidade canadense, era o centro das atenções. Eu falava baseado em grandes semiologias, da impossibilidade da literatura de fazer coincidir uma ordem pluridimensional, como o real, e uma ordem unidimensional, como a linguagem. Logo a surpresa. O professor, cuja apresentação eu já fizera, pede a palavra no vídeo, chorando, soluçando, convulso. De origem portuguesa, pôs-se a explicar num português com sotaque francês ter sido abandonado recentemente por uma japonesa. Sua grande paixão. Até essa altura eu pensava se tratar de uma astúcia didática para entrar no tema da aula. Professora de línguas românicas em Tóquio, conheceram-se pelas redes sociais, mas nunca se encontraram fisicamente. Graças a esse amor, ele voltara a escrever artigos científicos, a estudar, a elaborar edições críticas de grandes obras mundiais, enfim, a reviver. Palavra dele. E agora, exatamente na véspera do nosso curso, a professora japonesa escreveu-lhe informando ter encontrado uma nova amiga. Uma jovem americana o substituía na amizade. Ao pronunciar jovem americana, o professor se pôs a gritar, a urrar, de pé, num pranto alvoroçado, espasmódico. Um aluno gritou, ele vai ter um treco. O outro disse que se mostrara preconceituoso e possessivo, isso sim, não aceitou as duas. Deu para perceber que o convidado canadense só se arrumara para a aula online com uma camisa. O pijama listado embaixo, ele deixara. Um segundo depois, o seu vídeo sumiu de repente. Fiquei preocupado. Eu tentei manter a calma e a aula. Falei do inconsciente do texto, que era importante trabalhar a literatura montante e ajusante, coisas desse tipo. Abordei as queimadas do Pantanal e outras generalidades para ver se retomava o leme. Também, sim, a visita do secretário americano a Rondônia. As eleições no Brasil em novembro. Por aí. Mas o tema da aula passou a ser o amor.
as diferenças entre o amor de Iracema, de Capitu, de Pagu e da japonesa e do professor. Se no romantismo o amor redimia, no realismo doía, no modernismo instruía, no amor virtual destruía. Entendeu? A gente sempre aprende com os alunos. O canadense nunca tinha visto, tocado, cheirado, ouvido, sentido a sua amada. Como se deixou invadir assim pelo sentimento amoroso? Talvez isso seja a literatura, não? Foi essa observação de uma aluna de costume sempre calada. De fato, comentei, tentando me recompor. A busca de uma adequação perfeita entre a expressão e o pensamento é a aflição constante dos escritores e escritoras, pois sabem que jamais conseguirão esse efeito. Daí a arte escapar pelos cantos dos interditos, inventar, voar, sentir nostalgia de unidade diante de um mundo trincado, salpicado, fragmentado, estilhaçado. Daí a arte perder a paciência. Até Machado perde a paciência no Memórias Póstumas de Brás Cubas. Enfrenta o padrão, alça voo, dissimula, pede ajuda, ironiza. A forma de perder a paciência acaba virando técnica narrativa e modelito depois, seja na pintura, na escultura, na música. Tudo isso para vencer interditos, credos, preconceitos e normatizações que apequenam a condição humana. A arte está aí para isso. Existe por isso e para isso. Como fiquei muito tenso com toda a história do professor canadense, eu encerrei a aula virtual um pouco mais cedo. E fui à cozinha tomar um calmante.